Olá a todos, o meu nome é Augusta, eu escrevo para a página Escrito nos Astros e hoje eu vou falar um pouco sobre os trânsitos de Saturno na Lua, que na astrologia védica se chama Sadesati. Então a gente vai entender um pouco sobre esse ciclo, por que que ele é considerado um ciclo mais difícil na astrologia védica, por que que ele tem um impacto aí a nível da nossa saúde mental, do nosso bem-estar emocional, como é que a gente pode lidar com esse ciclo de uma forma mais positiva. E a gente também, por último, vai estar olhando para alguns exemplos de pessoas que passaram pelo Sadesati de uma forma mais positiva ou negativa. Então, se você está passando aí por um trânsito de Saturno na tua Lua, ou tem interesse em astrologia védica, fica para assistir essa pequena aula. Sadesati, a palavra, significa 7 anos e meio. Então, esse é um ciclo, né, que começa quando Saturno entra no signo anterior à nossa lua natal, passa pela nossa lua natal e chega no signo posterior à nossa lua natal. Então, é um ciclo que está falando da passagem de Saturno em trânsito por 3 signos. Se você tem familiaridade com o mapa védico, aqui embaixo você pode ver, né, que o Sadesati abrange 3 signos astrológicos aí no trânsito de Saturno, né, sendo o signo aqui central o mais importante, que é o signo da nossa lua, né? Então, aqui na imagem de cima, fica de mais fácil visualização. Saturno entra no signo de Peixes, que é o signo lunar dessa pessoa. Então, essa pessoa está no Sadesati desde que Saturno estava em Aquário, o signo anterior à sua lua natal, e a pessoa estará em Sadesati até Saturno em Áries, que é o signo posterior à lua natal. Então, é um ciclo bastante extenso, mas dentro desses 7 anos e meio, a gente pode dizer que existe um período mais importante de 2 anos e meio, que é quando Saturno passa, né, pelo signo da lua natal. Então, Saturno fica 2 anos e meio, mais ou menos, em cada signo, casa astrológica, e essa passagem pelo signo lunar é o período mais importante. Outro período crítico é quando Saturno está até 12 graus da Lua. Então, a gente também tem essa perspectiva que a gente pode avaliar por grau, né? Quando Saturno está mais próximo por grau da Lua natal, esse seria um período mais importante. Então, é importante dizer desde já, né, que o Sadesati, apesar de ser considerado um período mais desafiador, e a gente vai estar vendo isso agora à frente do porquê, né, que ele é um período considerado mais desafiador. Ele pode ser um ciclo de grandes construções, ele pode ser um período bastante positivo, como a gente vê na prática, né, de pessoas que passam pelo Sadesati e vivem coisas muito positivas neste período. E isso tem relação com o mapa como um todo. Então, esses conceitos são para agregar no nosso conhecimento, né, mas não para restringir a nossa prática, nos trazer ali um olhar limitado, julgador de que o Saturno passando pela Lua sempre vai ser um período mais difícil. Então, não há com o que se assustar em relação ao Sadesati, né? É importante para o nosso conhecimento, mas avaliar o mapa como um todo é fundamental. Se a gente está falando de trânsito de Saturno na Lua, a condição dessa Lua natal vai falar muito, né, de como a pessoa vai viver esse Sadesati. Uma Lua fortalecida, ela tende a trazer um Sadesati mais fácil do que uma Lua que já está afligida no mapa natal, que está recebendo ali aspectos difíceis, que está num posicionamento mais difícil, ou seja, uma Lua que já está trazendo um tema mais difícil no mapa. E aí, claro que o trânsito de Saturno por essa Lua pode estar fortalecendo essas temáticas que já são difíceis, né, nessa Lua. Então, esse estudo do mapa natal que é essencial quando a gente está falando de trânsito ou qualquer outra técnica preditiva, não apenas só trânsitos, né? Então, por que o trânsito de Saturno na Lua ele pode ser mais desafiador? Por que que a Lua é mais vulnerável a essa influência de Saturno do que outros planetas, na perspectiva da astrologia védica? E isso, né, a astrologia védica explica que pela própria natureza da Lua. A Lua ela tem uma natureza mais receptiva, mais adaptável, mais moldável, o que significa que ela capta mais facilmente a energia de outros planetas, né? Então, quando Saturno está passando por ela é mais receptiva à energia de Saturno do que outros planetas.
ela capta mais os atributos, as qualidades de Saturno do que outros planetas. E como Saturno é um planeta mais desafiador, né? Ele é um maléfico, né? Nenhum planeta é uma coisa só, mas ele tem qualidades mais difíceis, né? A Lua se torna mais vulnerável a isso. Segundo ponto, a Lua tem um grande peso no nosso bem-estar geral. Então, todos os planetas são importantes no nosso mapa, mas a Lua, ela tem um grande peso, né? Ela é a nossa mente emocional. Ela está falando sobre essa dimensão das emoções, sobre tudo aquilo que está nos impactando emocionalmente, a forma com que a gente tende a lidar com as nossas emoções, né? Gerir as nossas emoções. Portanto, ela tem um grande impacto na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental e na nossa saúde de uma maneira geral, né? Porque se a gente não está bem emocionalmente, isso vai acabar por ter um efeito no nosso físico. Então, isso é muito importante, né? Essa dimensão que a Lua está falando, porque quando a gente não está bem, né, com nós próprios, quando esse aspecto emocional ele não está em equilíbrio, isso pode ser muito debilitante, né? Isso pode ser muito restritivo na vida da pessoa. Isso pode trazer uma série de limitações para a felicidade dessa pessoa. Então, a Lua, ela tem uma relevância, um peso no mapa. Terceiro ponto, do porquê que a Lua, ela é mais desafiada por um trânsito de Saturno. Porque Saturno e Lua falam de coisas muito diferentes. Então, o exílio de Saturno é em Câncer, o signo da Lua. E o exílio da Lua em Capricórnio, o signo de Saturno. Então, Lua e Saturno estão falando de interesses distintos. Tem um choque aqui de interesses vindos destes planetas. A Lua ela mostra uma busca por satisfação, um lugar onde a gente quer se conectar, onde a gente quer se vincular a outras pessoas, né? Onde a gente quer encontrar valor, onde a gente quer encontrar afeto. Então a Lua ela está falando sobre uma dimensão mais sensível, né? Sobre a dimensão das nossas emoções. E Saturno é um ponto relacionado ao trabalho, ao esforço. A disposição de Saturno não é emocional, não é sensível, né? O Saturno ele está orientado para o trabalho, para aquilo que deve ser feito, né? Para aquilo que vai nos trazer um resultado, mesmo que seja árduo, mesmo que seja sofrido, mesmo que seja doloroso, ele vai naquele caminho, mesmo que seja mais difícil, se aquilo for trazer ali uma lição importante para ele, se aquilo for proporcionar autodesenvolvimento para ele. Então, né, quando Saturno passa pela Lua, é uma influência mais dura para essa Lua, porque ele está trazendo buscas que não necessariamente são do interesse mais genuíno, mais intrínseco dessa Lua. Então, nesse sentido, né, há aqui uma diferença na natureza desses dois planetas. É importante dizer que isso é uma visão geral do porquê que a Lua poderia ser mais vulnerável a essa influência de Saturno. Mas vamos supor que no teu mapa o planeta mais difícil é o Sol, que o Sol é o planeta que está mais enfraquecido, que está numa posição mais difícil no teu mapa. Então, para você, talvez o trânsito de Saturno no Sol fosse ser muito mais difícil do que o trânsito de Saturno na tua Lua, a depender de como se encontra a tua Lua. Mas aqui colocando em linhas gerais do porquê que a Lua poderia ser um planeta mais difícil, né? Nesses trânsitos de Saturno e por que que então Sadesat existe? Porque de fato, né, de um modo geral, ela pode estar mais vulnerável a essa influência. Agora falando sobre alguns aspectos positivos associados ao Sadesat. Então, esse pode ser um ciclo importante de maturação emocional. O Saturno é um planeta que nos impulsiona para o progresso, para o crescimento, para o desenvolvimento. Ele não nos deixa desistir, ele nos faz seguir sempre em frente. Então, nesse sentido, passando por um ponto tão privado, íntimo, né, emocional que é a Lua, isso pode estar trazendo também um maior desenvolvimento, crescimento emocional. Então, essa pessoa, ela pode construir nesse sadhesati, né, um maior suporte, um maior apoio emocional, né, uma maior capacidade dela lidar de uma forma positiva com as emoções dela, né, um maior crescimento interno. E isso pode ser muito importante. Essa pessoa pode se sentir mais autônoma, mais capaz, né?
E esse crescimento interno é fundamental para que a pessoa possa concretizar as coisas que ela quer concretizar, para que ela possa, né, mais facilmente alcançar os seus objetivos de vida. Então, quanto mais a gente consegue lidar com as nossas emoções, com as nossas dificuldades emocionais, né, mais preparado a gente está para seguir em frente e alcançar os nossos objetivos e sonhos. Portanto, né, pode ser um período muito positivo, e claro que o Saturno ele não vai fazer isso necessariamente de uma forma fácil, né, mas através aí de dificuldades, e os astros conspiram, mas as escolhas são nossas. Se essa pessoa lidar de uma forma construtiva com essas questões trazidas pelo Saturno, pode ser um ciclo de maturação e crescimento emocional. Pode também ter um desenvolvimento positivo em relação a coisas relacionadas à Lua, como família e residência. Então, a gente vê, por exemplo, muitas vezes a pessoa engravidar num período de Sadesati, né? Então, Saturno, responsabilidade, passando pela Lua, que tem a representação da maternidade, da paternidade, da família, né? Muitas vezes traz gravidez. Então, esse pode ser um período, né, positivo aí para coisas relacionadas à família, né? Ter filho, na maior parte das vezes, é algo positivo. Então, o Sadesati, ele também está associado a coisas mais positivas que podem acontecer nesse âmbito familiar, ou mesmo de residência, da pessoa e mudar de residência, né, construir a sua casa. Isso é algo que também a gente vê muitas vezes presente no Sadesati. Possíveis desafios trazidos pelo Sadesati. Então, por que que o Sadesati é considerado um período mais difícil, né? Quais são aí alguns eventos que podem estar associados a este período? A nível interno, a pessoa pode vivenciar, por exemplo, mais baixa vitalidade, né? Uma visão mais pessimista da vida. Pode ser um período que marque mais desgaste emocional, né? Mais estresse. A pessoa pode se sentir mais pressionada internamente, com mais gatilhos emocionais, mais sentindo mais as suas feridas, as suas dores. Pode ser um ciclo mais doloroso, de uma maneira geral. Você pode ter mais dificuldades de gerir as suas emoções nesse período. E dores e traumas emocionais mais profundos podem ter origem também no Sadesati. A nível externo, pode ser um período muitas vezes marcado por separações, né? Especialmente de figuras femininas, mãe, mas a Lua ela não tem representação só da mãe, né? Mas da família, num sentido mais amplo, e até mesmo dos nossos afetos. Então, pode ser separação, né? De você se ver mais distante de uma pessoa por quem você nutre afeto e não necessariamente uma pessoa da tua família. Então, a Lua ela fala sobre os nossos vínculos de uma maneira geral. Então, aqui tem coisas que podem ter relação, pode ter relação com esse aspecto da separação, adoecimento de familiares, período de maior escassez emocional, onde esteja presente falta de suporte, falta de apoio emocional, problemas com residência, né, e problemas de saúde mental, emocional, de saúde física mesmo, né, pode também ter relação com o Sadesati. O que, que pode agravar o ciclo de Sadesati? Então, a própria condição do Saturno natal e da Lua natal. Então, se Saturno está numa disposição mais maléfica, os trânsitos apenas evocam as energias natais. Então, se o Saturno natal está numa posição mais difícil, a gente vai viver os trânsitos de Saturno de uma forma mais difícil. Né? E conforme, vamos supor que essa pessoa que tem um Saturno mais difícil no seu mapa natal, ela comece a trabalhar mais o seu Saturno, os temas relacionados a Saturno na sua vida. Aí ela começa a viver esses trânsitos de uma forma mais fácil, né? Então, eles estão sempre refletindo os trânsitos, a forma com que a gente lida com a energia daqueles planetas. Da mesma forma, a Lua, uma Lua que já está trazendo temas difíceis no mapa, num Sadesati, tende a fazer aflorar, né, essas dificuldades. Então, vai depender também muito da condição dessa Lua. Outra questão, outros trânsitos desafiadores acontecendo ao mesmo tempo que o Sadesati. Então, se há outros aspectos difíceis nessa Lua, a gente pode julgar que é um período mais difícil, que esse Sadesati pode ser mais desafiador para a pessoa. Agora, vamos supor
que há trânsitos mais facilitadores acontecendo ao mesmo tempo que o Sadesati. Então, talvez haja uma compensação aqui dessas forças e nem seja um período tão difícil. Então, é importante avaliar como um todo, porque os trânsitos, eles nunca atuam de uma forma isolada, né? Os planetas, eles se conversam. Então, é importante você observar que outros trânsitos estão acontecendo ao mesmo tempo. O que pode nos ajudar no Sadesati? Então, para quem está passando, vai passar por esse período, primeira coisa, entender que a vida se dá por ciclos mais fáceis e mais desafiadores. Essa é a natureza da vida e assim será toda a nossa vida. Então, há anos mais positivos, há anos mais fáceis, há anos mais leves, há anos mais difíceis, há anos mais pesados, mais desafiadores, e assim é. Então, é importante a gente entender que esses altos e baixos fazem parte da vida, que há momentos mais difíceis, que há momentos mais fáceis. E quando a gente olha para trás, né, a gente pode perceber que momentos de maior dificuldade nas nossas vidas podem ter marcado aí uma mudança de percurso, né? Às vezes é uma separação, é um problema de saúde que te leva para uma nova vida, que te leva para um propósito maior, que te ajuda a te alinhar mais a ti própria. Ou seja, as dificuldades muitas vezes nos trazem para mais perto de quem a gente é, né? Nos ajudam no final das contas. Então, são dolorosas, mas são necessárias. Então, é muito bom quando acontece, né, da gente ter um ano mais fácil, das coisas acontecerem, né, de uma forma ali mais agradável, né? Muito bom. Mas esses anos mais difíceis também fazem parte, os ciclos mais desafiadores são parte da vida. Então, honrar também esses momentos e buscar tirar proveito disso, né? Para fazer com que esses ciclos sejam construtivos. Então, se a gente está falando de Saturno na Lua, a Lua sendo esse ponto emocional, é importante investir nesse aspecto, né? O Saturno é trabalho, ele está criando um esforço relacionado àquele ponto ali pelo qual ele está passando, no caso a Lua. Então, um período bom para você investir na autorreflexão, no autoconhecimento, né? Para você buscar fazer mais coisas que te tragam uma maior consciência emocional. Então, o Sadesati pode trazer mais desgaste emocional, como a gente viu, mais gatilhos. Então, é um momento de você ficar mais atento a isso, né? O que que você está sentindo, né? De você perceber e aproveitar esse momento para ganhar um maior conhecimento de si próprio. E daí que vem a manifestação positiva desse ciclo, que é uma maturação emocional, crescimento emocional. Então, né, procurar se atentar para essas questões que estão sendo trazidas pelo teu Saturno. E por último, desacelerar e buscar se nutrir emocionalmente com mais intensidade nesse período. É um período que é positivo você cuidar mais de ti, né? Você olhar mais para as suas necessidades, né? Você desacelerar um pouco o ritmo da tua vida. A gente sabe que pode aí ter uma relação com problemas de saúde, né? Pode nos tornar mais vulneráveis, né? Não que necessariamente vá acontecer algo. Então é um período positivo para você fazer reavaliações daquilo que tem te trazido nutrição, suporte, satisfação na tua vida, né? Coisas relacionadas à lua ou não, né? Coisas que têm sido nocivas, coisas que têm te intoxicado, relações que têm te intoxicado, coisas do teu estilo de vida que não têm te feito bem. Então, é um momento para você olhar para isso de uma forma mais realista, né? Essa visão de Saturno, de você olhar para as coisas como elas são, de você ter essa visão mais realista, que pode ser muito libertadora, né? Você olhar para as coisas sem tanta idealização, sem tanto romance. O que que de fato, né, o teu estilo de vida, as tuas relações têm te trazido. Então, ter esses momentos mais de colocar na balança nessas questões na tua vida é algo importante de você fazer no Sadesati. Exemplo 1, que é um exemplo mais difícil, que é o do Príncipe Harry, né? Esse é o trânsito para o dia 31 de agosto de 97, que foi quando a mãe dele, a Diana, morreu. Então, o Harry estava no Sadesati, então Saturno estava em Áries, passando pelo 12º signo da lua dele, no signo anterior à lua dele, né, que se encontra em Touro. Portanto, ele estava nessa primeira fase do Sadesati.
Para além disso, Saturno estava transitando a quarta casa, que é uma casa relacionada à família. E em algumas abordagens da astrologia, que é a que eu uso, relacionado à mãe, né? A família, num sentido mais amplo, mas a mãe, muito vista pela quarta casa. Então, Saturno estava na quarta casa, a lua do Harry já traz um tema de Saturno, é uma lua que está oposta ao signo do Saturno natal dele, que se encontra em Escorpião. Portanto, existe aqui uma oposição de Lua e Saturno, né? A Lua do Harry, apesar de ser uma Lua exaltada, se encontra no signo de Touro, que é um signo positivo para a Lua, né? E é uma Lua que está na quinta casa, e aqui eu estou usando o sistema de divisão de casas também, já digo isso, dos signos inteiros, que é o sistema de divisão de casas que eu uso, né? Apesar de ser uma lua na quinta casa, que também é uma lua positiva, ou seja, há coisas positivas associadas à lua do Harry, é uma lua que tem uma relação com Saturno, e é uma lua que está se aproximando de uma conjunção com o Nodo Norte. O Nodo Norte é sempre um ponto de maior agito, de maior desestabilização, né, que tende a promover mudanças. E qualquer planeta que faz uma conjunção com o Nodo Norte passa por mais disrupções, mudanças, né, a mais alterações relativas aos tópicos deste planeta. E Saturno aqui também fazia uma oposição exata com a Vênus do Harry, que se encontra em Libra. E era uma oposição bastante exata aqui, e Vênus rege a lua dele. A Vênus é o dispositor da lua dele. Então, essa Vênus também tem uma relação com a lua do Harry. Portanto, aqui é um primeiro exemplo, né? E a gente sabe por relatos mais recentes também do Harry, né? Comentando sobre todas as questões de saúde mental, né? De foro emocional que tiveram, que ele ainda vive e que tiveram na sua origem esse trauma, né? Da morte da mãe, a forma com que ela morreu e que justamente aconteceu no Sadesat. Então, como a gente falou, o Sadesat ele pode ter relação com a origem de questões mais difíceis, de traumas maiores na vida da pessoa. E agora a gente vai ver um exemplo mais positivo, que é da atriz Natalie Portman. Esses são os trânsitos para o dia 1 de setembro de 2010, que foi a estreia do filme Black Swan. Então, ela estava no Sadesat dela, né? O Saturno estava no início de Libra. E antes, né, no ano anterior, quando Saturno estava bem na lua dela, que é o período mais ativador do Sadesat, a Natalie Portman estava fazendo treinamento, né, para encarnar a personagem. Então, ela estava treinando horas por dia, dança, ela estava tendo uma dieta super restritiva também, então é um tema bem de Sarasvati, né? Ela estava vivendo um período de muita exigência, de muito desgaste emocional, de muito esforço, de disciplina, né? Nada, nenhum tipo de dança é mais saturnino quanto o balé clássico. Então foi um período, né, que foi muito exigente para ela. E no entanto, a partir desse filme, ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Então foi um Sadesati que trouxe aí um aspecto mais positivo a partir desse esforço, a partir dessa construção que veio durante esse período. Ela conseguiu ganhar o primeiro Oscar dela de atriz principal. Nesse filme, ela também conheceu o marido dela e teve o filho, e tudo isso acontece durante o Sadesati. Portanto, né, esse é um bom exemplo, é um exemplo mais positivo. E aí, olhando para algumas coisas do mapa natal dela, né, ela tem um Saturno muito bom. Né? Natalie Portman tem um Saturno exaltado no signo de Libra, numa conjunção muito próxima a Júpiter, e recebendo um trígono de Marte, que é o regente tradicional do ascendente dela. Portanto, é um Saturno muito fortalecido, né, muito bem amparado, e essas questões relativas a Saturno, de esforço, de trabalho, tendem a trazer concretizações, né, e vitórias junto a isso. Então, existe essa questão do Saturno natal dela também ser muito forte. A lua natal da Natalie Portman está em Virgem, na 11ª casa, né? E não é o planeta mais forte dela, mas está vindo de um território muito positivo. A lua está vindo de Câncer, né? Onde há 2 benéficos. Então, essa lua está regendo
né, dois benéficos. Então, há também associações positivas a essa Lua, há associações positivas a Saturno, e ela vive esse Sadhisati de uma forma mais vitoriosa, mas né, bastante árdua, que exigiu bastante trabalho, esforço da parte dela, mas aí é um exemplo mais construtivo do que o anterior, como a gente pode ver. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.